Olá! Alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber como um comprimido tão pequeno pode ter efeitos tão gigantescos e precisos no nosso corpo? Como é que ele sabe exatamente para onde ir e o que fazer? Bem, é exatamente nessa jornada que a gente vai embarcar hoje. E essa nossa jornada começa com uma ideia, olha, muito antiga, mas que continua super atual. Paracelso, um médico lá do Renascimento, já tinha sacado o ponto central da farmacologia. A linha que separa um remédio de um veneno é muitas vezes só uma questão de dose. É essa dualidade que a gente vai explorar. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa definindo o que é um remédio, depois mergulha na comunicação química a nível celular e acompanha a viagem de um fármaco pelo corpo. Para fechar, vamos aplicar tudo isso num caso prático com os antipsicóticos e discutir o delicado equilíbrio entre os benefícios e os efeitos colaterais. Então, vamos lá para começar, a gente precisa decifrar o código. No mundo da fármaco, palavras como droga e fármaco não são a mesma coisa. Elas têm significados bem específicos. Entender essa linguagem é o primeiro passo para desvendar esse mistério. A própria raiz da palavra farmacologia vem do grego fármakon. E o mais fascinante é que essa palavra antiga já entrega ouro. Ela significa tanto remédio quanto veneno. Isso mostra que desde o início a gente já sabia que toda substância tem esse potencial duplo. A diferença está sempre nos detalhes, sabe? Certo, mas então qual é a diferença entre uma droga e um fármaco? Pensa assim: droga é qualquer substância que causa um efeito no corpo. A cafeína do nosso cafezinho, por exemplo. Já um fármaco é uma droga usada com um objetivo específico, terapêutico. Ou seja, todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Com isso em mente, a gente pode começar a entender como eles agem. Agora que a gente já ajustou o vocabulário, vamos para a ação. A farmacodinâmica é basicamente o estudo do que o fármaco faz ao corpo. É aqui que a mágica acontece, onde a gente descobre como uma molécula minúscula pode dar início a uma série de eventos no organismo. A ideia principal aqui é o modelo chave-fechadura. Imagina o fármaco como uma chave e uma molécula específica na superfície das nossas células como uma fechadura. Essa fechadura é o que chamamos de receptor. E como na vida real, a chave precisa se encaixar direitinho na fechadura para que a porta se abra. E o processo é exatamente esse. O fármaco, que é a nossa chave, encontra o seu receptor, a fechadura. Quando eles se encaixam, formam o tal do complexo fármaco-receptor. É essa união que dá o sinal para a célula agir, seja para ativar uma função ou para bloquear outra. Mas é aqui que a coisa fica mais interessante. Nem toda chave funciona do mesmo jeito. Um fármaco agonista é a chave perfeita. Entra, gira a fechadura e ativa a resposta máxima. Já um agonista parcial até gira, mas só um pouquinho, dando uma resposta mais fraca. E o antagonista? Esse é como uma chave quebrada que fica presa na fechadura. Ele entra, mas não gira. E o mais importante, impede que qualquer outra chave consiga entrar e funcionar. Aqui, a gente precisa entender duas ideias super importantes: potência e eficácia. Potência tem a ver com quanto do fármaco a gente precisa. Se a gente olhar o gráfico, a droga A é super potente. Uma dose bem pequena já faz efeito. Já a eficácia é sobre o quão bem ele funciona. É o efeito máximo que ele consegue atingir. Nesse nosso exemplo, a droga A não é só mais potente, mas também a mais eficaz, chegando a 100% de resposta. E olha só, voltamos à nossa questão principal: remédio ou veneno. A curva azul aqui representa a dose em que o fármaco faz o efeito que a gente quer. A curva vermelha é onde ele começa a se tornar tóxico. O ponto-chave é a distância entre essas duas curvas. Quanto maior essa distância, que a gente chama de margem de segurança, mais seguro é o fármaco. Simples assim. Ok, se a farmacodinâmica era sobre o que o fármaco faz no corpo, a farmacocinética é o contrário. É o que o corpo faz com o fármaco. É a história completa da jornada dessa substância, desde o momento em que ela entra no organismo até ser totalmente eliminada. Essa jornada tem 4 etapas principais, um caminho bem definido. Primeiro, a absorção, que é a entrada no sangue. Depois, a distribuição, quando o fármaco pega carona e viaja pelo corpo. Em seguida, o metabolismo, a transformação química, que acontece principalmente no fígado. E, por fim, a excreção, que é a eliminação de tudo. E essa primeira etapa, a absorção, depende demais de como o fármaco entra no corpo. Uma injeção na veia, por exemplo, joga o fármaco direto no sangue e o efeito é quase instantâneo, um pico rápido. Já um comprimido é bem mais lento. Ele precisa ser digerido, absorvido no intestino, para só então chegar na circulação.
Muito bem, agora que a gente já viu toda a teoria, que tal aplicar tudo isso num exemplo do mundo real? Os antipsicóticos usados para tratar condições como a esquizofrenia são um caso de estudo perfeito. Eles ilustram de forma brilhante todos esses princípios em ação. De forma bem resumida, a esquizofrenia tem sintomas que a gente chama de positivos, que são coisas que aparecem, como alucinações, e os negativos, que são coisas que somem, como a motivação. A teoria mais aceita, a hipótese da dopamina, diz que um excesso de atividade do neurotransmissor dopamina em certas áreas do cérebro causa os sintomas positivos. E aqui está o nosso mapa da dopamina no cérebro. Pensa nessas vias como se fossem 4 estradas diferentes. Para tratar os sintomas, os fármacos precisam agir nas estradas ligadas ao pensamento e à emoção. O problema, o grande desafio, é que eles acabam pegando um desvio e afetando também as estradas que controlam o movimento e os hormônios. E é aí que os efeitos colaterais entram em cena. E isso nos leva à nossa parada final. O desenvolvimento de fármacos é quase sempre uma busca por equilíbrio. Como que a gente maximize o benefício e minimize o dano? É o dilema do remédio versus veneno na sua versão mais moderna. Os primeiros antipsicóticos, os típicos, tinham uma estratégia bem direta. Eles agiam como antagonistas, ou seja, bloqueavam os receptores de dopamina do tipo D2. Ao fazer isso no circuito cerebral certo, eles conseguiam de fato controlar os sintomas positivos, como as alucinações. Só que tinha um problema enorme. Essa chave bloqueadora não era nada seletiva. Ela saía bloqueando os receptores de dopamina pelo cérebro todo. Quando desligava o circuito do controle motor, causava efeitos terríveis parecidos com Parkinson. E quando mexia no circuito hormonal, levava a outros problemas. Era um dano colateral bem alto. A evolução para os fármacos de segunda geração, os atípicos, foi um salto e tanto. Eles ainda bloqueiam a dopamina, mas de um jeito mais gentil, com menos força. E o mais importante, eles também agem em outro sistema, o da serotonina. O resultado? Um risco bem menor de problemas motores e até uma melhora em alguns sintomas negativos. E tem uma teoria fascinante que ajuda a explicar por que os atípicos são mais seguros. É a do fast-off. A ideia é que eles não ficam grudados no receptor por muito tempo. Eles se ligam, fazem o bloqueio e logo soltam. Isso foi uma virada de jogo, porque a gente saiu de uma abordagem de força bruta, bloquear tudo o tempo todo, para uma interação mais sutil. Essa saída rápida permite que a dopamina natural do cérebro volte a agir, o que diminui drasticamente os efeitos colaterais. Então, no final das contas, o que fica de tudo isso? A busca por novos medicamentos é uma jornada que não para. É sobre desenhar uma chave cada vez mais específica, entender a viagem que ela faz pelo corpo e, acima de tudo, aumentar ao máximo aquela margem de segurança que separa a cura do dano. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a nossa capacidade de desenhar moléculas e entender o cérebro ficando cada vez mais sofisticada, o que será que vem por aí? Será que estamos chegando perto de tratamentos que são quase pura cura, com uma dose mínima de veneno? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia de todos nessa jornada.